Deus, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, estava com fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, então: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso eu te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Porque Jesus vai para o deserto, ele é tentado pelo diabo. E é interessante que às vezes o inimigo, ele te ataca, ele sabota a tua vida, não com uma mentira, mas com uma verdade. Com uma verdade que ele coloca fora de contexto. Mas é interessante porque ele ataca Jesus com uma verdade. Só que Jesus, ele não apenas sabe a verdade, ele é a verdade. Jesus não apenas conhece a vida, ele é a própria vida. Então Satanás comete um erro crucial ao querer debater a verdade com a verdade, a querer debater a palavra de Deus com a própria palavra de Deus. Jesus é a encarnação da própria palavra. No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No início era Jesus e Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então Jesus não apenas conhece a palavra para debater, ele é a própria encarnação da palavra. E é interessante como os dois conceitos que nós lemos de Mateus capítulo 4 e de Romanos 1:25 se encaixam quando os homens tomam a verdade pura e verdadeira de Deus como mentira e começam a acreditar na criatura ao invés do Criador. E aqui você vai ver, se você veio no último domingo, uma junção sobre a mensagem que eu preguei semana passada. Quem é o teu espelho? Em qual espelho você procura ver o seu reflexo? Em quem você procura saber de que você é feito? Quem dita quem você é? E isso é a mesma coisa, só que de maneira diferente. Porque aqui o versículo 1-7 fala que Jesus, ele é conduzido para o deserto pelo Espírito, por Deus, para ser tentado pelo diabo. E aqui já começa a dar choque na minha mente, porque é um conceito estranho. Porque a gente pensa que Deus só vai guiar a gente em caminhos, em águas tranquilas, que não vai passar por perturbação, mas aqui o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele é levado pelo próprio Deus para o deserto, foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Se te disseram que Deus só te levaria por lugares tranquilos e não te levaria por lugares de dificuldade, mentiram para você. Se te disserem em algum momento da sua vida cristã que caminhar com Deus é um caminho de menor resistência, de menor barreira e de menor inimigos, mentiram para você. Se alguma vez na sua vida cristã falaram que caminhar com Deus é só você falar uma palavra e ter uma confissão de fé e acreditar naquilo como se fosse verdade e aquilo magicamente vai acontecer, mentiram para você. Porque o próprio Jesus foi levado e conduzido por Deus, pelo Espírito, para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso acontece com a gente. Mateus 4 descreve esse evento. Versículo 2 diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E eu nomeio esse versículo como o versículo mais óbvio da Bíblia. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Meu irmão, depois de 40 minutos dessa pregação, eu já estou faminto. Imagina 40 dias e 40 noites. Então, esse é o versículo mais óbvio que você vai encontrar em toda a Bíblia. Então, o 3 fala: chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E quantas vezes eu e você não fomos tentados
nessa mesma área da vida. Você percebeu o timing disso? Se você depois abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, você vai perceber que antes de ser conduzido para o deserto, Jesus foi se batizar nas águas. Quando João Batista batiza Jesus nas águas, vem o Espírito Santo em formato de pombo e os céus se abrem e uma voz audível fala: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Então, ele acaba de ouvir do próprio Deus, de maneira audível, pública, que ele era o filho dele, em quem eu me comprazo. Então ele ouviu do espelho dele, ele ouviu da pessoa principal, da principal pessoa e mais importante, que ele era o filho de Deus. E se você ouviu a verdade uma vez de Deus, não importa o que os outros vão falar ao seu respeito, entenda que Deus sabe, te fez e ele sabe o que ele fala a teu respeito. Então Jesus acaba de ouvir uma verdade vinda da boca do Pai. Qual é a primeira pergunta que o diabo faz para ele? Se tu és o filho de Deus. É interessante porque quando o diabo atacou aqui, e a gente tem uma tendência a entender que esse ataque foi na área da fome dele, porque ele estava muito vulnerável, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Então ele falou, transforma essa pedra em pão. Mas o ataque aqui não foi na área da alimentação, o ataque foi na área da identidade. Porque Deus acabou de falar para ele, esse é o meu filho. E o que o diabo falou é o seguinte, se tu és o filho de Deus. É isso que acontece comigo e com você nesse culto. A gente chega aqui e a gente fala, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, eu vou vencer, nada vai me parar. E o Senhor começa a proferir palavras e promessas ao teu respeito sobre a tua vida. Mas quando você sai daqui, amanhã no trabalho, qual é a primeira coisa que o diabo fala? Tu é filho de Deus mesmo? Ele ataca Jesus no próprio ministério de Jesus. Ele ataca Jesus onde Deus quer usar Jesus. Você está entendendo isso? O diabo vai sempre te atacar onde Deus quer te usar. Como Deus acabou de falar a identidade dele, o diabo vem e ataca a identidade dele. Qual foi o primeiro e o ministério principal de Jesus? Foi a própria identidade dele. Jesus fez o que fez por quem ele era. Jesus foi crucificado e levado à cruz para morrer porque ele diz quem ele era. Blasfêmia, ele está falando que ele é o Filho de Deus e às vezes que ele é o próprio Deus, porque Jesus revelou a sua identidade, ele foi à cruz e cumpriu a sua missão. A missão, o ministério de Jesus era a própria identidade dele. Então entenda, você quer saber qual é o seu ministério? Qual é a área que Deus quer te usar? Perceba, onde o diabo está te atacando. Porque ele sempre vai te atacar na área onde Deus quer te usar. Ele sempre vai te atacar onde Deus colocou um ministério para você. Por isso que às vezes você está passando a dificuldade que você está passando. Quem sabe Deus não está te conduzindo pelo deserto para você ser tentado pelo diabo, mas para quando você sair vai falar, ele já é um obreiro, ela é uma obreira preparada, está pronta para iniciar o ministério, está certinho, está aprovada por mim. Às vezes as dificuldades são essas. É Deus querendo saber se o nosso ministério está pronto para começar. Quer saber qual é o teu ministério? Onde é que o diabo está te atacando? Certa vez Paulo, e eu já falei isso aqui algumas vezes, ele sofre um naufrágio e vai para a ilha de Malta. Ele acende uma fogueira, joga alguns gravetos. Quando ele toca o fogo, pula uma víbora, uma cobra, e morde a mão direita dele na ilha de Malta. O que Paulo faz? Chacoalha de volta a cobra para dentro do fogo. 3 versículos depois, a mesma mão que aquela cobra atacou, ele coloca sobre a cabeça do pai de Públio, o homem mais importante daquela ilha. E aquele homem que estava para morrer é curado pela mesma mão que a cobra atacou. Então entenda, por que a cobra atacou e o diabo atacou a mão dele? Porque Deus queria usar a mão dele. O diabo ataca a tua família porque Deus quer usar a tua família. O diabo ataca as tuas finanças porque Deus quer usar as tuas finanças. O diabo ataca a tua fertilidade porque Deus quer usar a tua fertilidade. O diabo ataca a tua santidade porque Deus quer usar a tua santidade. O diabo sempre vai atacar o local onde Deus quer te usar. Sempre. E ele faz isso com Jesus, e a gente aprende que o ataque dele, assim como fez com Jesus, ele faz conosco. Porque aqui, Mateus 4:3, chegando-se o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Nós, muitas vezes, ou quase sempre, somos tentados a provar a pessoas quem nós somos em Deus pelo que nós fazemos.
E é exatamente essa a proposta do diabo para Jesus. Se tu é mesmo um filho de Deus, então transforma as pedras em pão. Mas o que fez Jesus ser filho de Deus, ser chamado esse é o meu filho, é quem me compraz? Foi porque ele conseguia transformar alguma coisa? Não. Foi porque ele conseguia fazer alguma coisa? Não. Se Deus falou que você é o filho dele, não tem nada que você faça ou nada que você deixe de fazer que vai te fazer menos ou mais filho de Deus. Nada. Mas o diabo ele quer começar a misturar a verdade com a mentira. Quer te tornar um religioso. Sabe o que é um religioso? Eu faço, por isso Deus me aceita. Eu sou, por isso ele me reconhece. Eu consigo fazer certas coisas, por isso eu sou aceito por ele. Mas para Deus é o contrário. Eu já fiz por você, por isso você é aceito. Eu já morri por você, por isso você é aceito. Eu já fui para a cruz do Calvário, eu te livrei de todos os seus pecados, por isso você é aceito. Só que o diabo quer inverter. Ele quer que você pegue a verdade e torne ela e mude ela como se fosse uma mentira. Você é filho de Deus porque Deus disse que você é filho de Deus. Não é pelo que você faz para Deus. Não é o que você faz por Jesus. É o que Ele faz por você. Então você tem que começar a abraçar a realidade de quem você é, independente do que você faz. Porque o que você é não está atrelado ao que você faz para Deus. Porque se Deus te julgasse e te chamasse atrelado ao que você faz para Ele, você nunca seria chamado. Você nunca seria escolhido. Fala a verdade. Todos nós pecamos, todos os dias. Quase todos os momentos. Então, se fosse o meu chamado atrelado àquilo que eu consigo fazer, eu vou começar a confiar na minha performance e não na graça e no chamado que Deus tem para a minha vida. Então, o diabo quer misturar essa identidade de filhos de Deus com Jesus. Não caia neste erro de transformar pedra em pão para provar para o diabo que você é filho de Deus. O que o diabo tem a ver com a história? Se Deus já disse que você é o filho dele e ponto final. Porque senão você entra num ciclo de querer provar e comprovar para pessoas o que você é. E quando você vive pela aprovação das pessoas, você morre pela desaprovação delas. Por isso está cheio de gente em rede social. Glória a Deus porque tiraram o like do Instagram. Porque o que tinha de menino e de menina doente por causa dessa aprovação, eu quero é ter likes, eu quero é ter a aprovação das pessoas. E às vezes ficavam doentes quando uma foto ou alguma coisa que era postado não tinha aprovação. Você não precisa postar nada para provar nada para ninguém. Se Deus falou que você é filho, você é filho. Não caia no erro de querer comprovar o seu chamado para ninguém. Eu quero só ser aceito por 2 pessoas no meu chamado. Por Deus e pela Nayane, o resto é resto. O resto é resto. Senão eu vou viver à mercê do que os outros pensam de mim. E eu posso falar para você, não é pelas minhas qualidades e pela minha performance. Eu não sou pastor porque eu tenho um sobrenome. Eu não sou pastor porque eu talvez saiba pregar. Eu não sou pastor porque eu sou um bom administrador. Eu sou pastor porque Deus me chamou para ser pastor. E se Ele me chamou para ser pastor, é tudo que eu preciso ouvir. Talvez alguém possa até falar, não gostei dele não, Santa Ceia sem gravata, que louvor, estava pulando e adorando, querido, eu não preciso da sua aprovação, eu já tenho a aprovação do meu espelho, eu já tenho a aprovação do meu Criador, e se ele disse uma verdade sobre a minha vida, eu não vou trocar a verdade dele sobre a sua opinião. E é isso que o diabo queria fazer. Eu não preciso defender o chamado de Deus na minha vida, Deus não precisa da minha e da sua defesa, Ele sabe se defender muito bem. Ele não precisa que a gente fique falando para os outros, olha, Deus é na minha vida, por quê? Porque a igreja está cheia. Não é por causa de mim, não é por causa da minha performance. Eu não preciso ficar postando e mostrando nada para ninguém. Não caia no erro, porque a gente mente. Ao tentar provar algo que Deus disse sobre a nossa vida, através de algo que nós podemos fazer, nós estamos mudando, estamos trazendo a verdade pura do Senhor como mentiras, porque a gente vai tentar mostrar para os homens um chamado que Deus deu para a gente. E quando a gente tenta fazer isso, a gente cai na armadilha do diabo que Jesus nos ensinou que não deveríamos cair. Porque Ele falou, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Olha a resposta do Senhor. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí nós pensamos que o inimigo acusa só com mentiras. A gente tem um desenho na nossa mente que é assim, a gente sabe a verdade,
porque a gente conhece a palavra. Aí vem o inimigo e fala uma mentira, e a gente reconhece a mentira, e a gente cita a palavra para expulsar a mentira, a gente cita a verdade para contrapor a mentira, e quando a gente cita a verdade vai embora, e a mentira vai embora, e a verdade ganha. Fala a verdade, nós somos crentes o bastante, somos maduros o bastante, somos íntimos o bastante, conhecedores o bastante da palavra de Deus, para reconhecer uma mentira quando ela aparece na nossa frente como mentira. Se aparecer uma mentira na sua frente, você vai saber, eu conheço a palavra de Deus, isso aqui é mentira. Isso aqui não, eu não vou entrar nesse laço não, eu não vou entrar nessa tocaia não, eu não vou entrar nessa cilada não. Só que o inimigo, quando vê Jesus vulnerável, ele vai até Jesus não com uma mentira. E aí que o diabo pega muita gente. Muitas vezes o diabo te ataca não com uma mentira, ele te ataca com a verdade. E dói. Olha aqui, ó. Disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, isso aqui é o diabo falando, ele está citando a Bíblia. Está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo não ataca Jesus com uma mentira, o diabo ataca Jesus com um versículo bíblico. Ele cita Salmo 91, versículo 11 e 12. Está escrito que tu mandarás anjos ao teu respeito para que não toque o pé e não tropece em nenhuma pedra. Então você vai ter que entender que nas guerras da sua vida, na sua caminhada cristã, nem sempre você vai decidir entre uma verdade e uma mentira, mas você vai ter que aprender a decidir entre duas verdades. Às vezes você se encontra numa posição que você está se sentindo prensado por duas verdades. A verdade da sua realidade e a verdade da promessa de Deus na tua vida. A verdade da tua situação atual e a verdade do sonho que Deus colocou. Às vezes a gente está sendo esmagado por duas verdades. E aí? Quando o diabo vem na minha direção e na sua, e ao invés de falar uma mentira, uma calúnia sobre a nossa vida, ele joga na nossa cara uma verdade. Ele fala, ei, tu não vai chegar em lugar nenhum, tu é falido. Aí tu abre o aplicativo na tua conta bancária e está tudo vermelho. É verdade ou é mentira? É verdade. Olha para ti, drogado. Aí tu olha, tu está todo viciado. É verdade ou é mentira? É verdade. Só que eu dou glória a Deus pela resposta que Jesus dá para o diabo, pastor Joel e pastor Tiago. Porque Jesus nos ensina, ele fala assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão. É verdade isso? É verdade, bota o próximo versículo. Mas olha o que o Senhor falou, e replicou Jesus. Também está escrito. O que Jesus está falando é, diabo, isso aí é verdade, mas também é verdade. Não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade que está escrito? É verdade isso sobre a sua vida que ele te acusa? Mas também está escrito. Isso é lindo, e eu vejo isso tomando força e cor nas 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Coloca que eu quero ler junto com você no telão. Olha o que está escrito. Em tudo somos atribulados. É verdade, nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Também é verdade. Em tudo somos perplexos. É verdade, mas também é verdade que não somos desesperados. Em tudo somos perseguidos. É verdade, pastor Joel, mas também é verdade que não somos desamparados. Em tudo nós somos abatidos. É verdade, mas também é verdade que nós não seremos destruídos. Então, você está vivendo às vezes a sua vida não entre uma mentira e uma verdade, mas entre duas verdades. Só que o Senhor sempre fala, existe uma verdade maior. Existe uma verdade verdadeira. Também está escrito. Qual é a verdade que vai te definir? Qual é a verdade? Essa é uma pergunta-chave. Qual é a verdade sobre a tua vida que você vai seguir e abraçar e tomar ela como algo que você vai viver em cima dessa palavra? Qual a verdade? Qual a verdade que te define? É a verdade do seu erro ou a verdade da sua promessa? É a verdade da sua história, até que, mas pastor, a minha história é uma história de desgraça. Toda a minha família, pastor,
perdeu todo o dinheiro, todo mundo separou, todo mundo usou droga, todo mundo bebeu. É verdade, mas também está escrito, se a tua história é uma história de verdade que te leva para o inferno, Deus vai reescrever uma história na tua vida essa noite, porque Ele fala, também está escrito. Qual é a verdade que eu vou seguir? Qual é? Então, gente, cuidado enquanto você encontra uma verdade que te defina na sua frente. Cuidado. O povo de Israel viveu uma história, e a história dela chegou a definir, ficaram 400 anos cativos. O povo hebreu ficou em cativeiro 400 anos, séculos e séculos, e eles acabaram se acostumando a serem pequenos. Então, quando eles chegam na terra prometida, porque a história deles conta uma verdade, que de fato ficaram 400 anos em cativeiro, quando chegam na terra prometida, como é que eles se enxergam? Pequenos, como gafanhotos. Então, quando eles entram na terra, eles falam, não dá para a gente entrar, porque aqui tem gigantes, e aos nossos olhos eles parecem gigantes, e aos nossos olhos nós parecemos a eles como gafanhotos. E como a verdade deles se tornou a única verdade, a verdade verdadeira, toda uma geração deixou de entrar na terra prometida, porque eles acreditaram numa verdade que não era a verdade de Deus. É verdade que eles são maiores? É verdade. Mas também é verdade que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É verdade que nós somos pequenos diante dele? É verdade. Mas também é verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o diabo atacar você e a sua vida e a sua família com uma verdade, cite a verdade de Deus sobre a tua vida de volta para ele. Porque dói. Vamos falar a verdade. Quando te fala uma mentira é uma coisa, mas quando te fala uma verdade na tua cara, como é que você vai rebater? Como é que você vai contrapor? Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Talvez a sua história até agora é uma história de verdade, pastor, mas eu sou falido, mas o teu pai é o dono do ouro e da prata. Mas pastor, eu estou separado, mas Deus restaura todas as coisas. Mas pastor, eu estou enfermo, o teu pai é o médico dos médicos. Você pode falar o que quiser que está escrito na sua história. Eu vou citar para você à luz da Bíblia. Também está escrito. Você tem uma verdade, mas Deus tem uma verdade verdadeira para mim e para você. Qual da verdade que você vai querer? Por isso, não se preocupe se a tua situação, a situação da tua vida que está sendo escrita até agora, é uma situação de falência, que você não vai chegar a lugar nenhum. Lembre-se que também está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, que vai melhorando, que vai crescendo, que vai aumentando, que vai se revelando até se tornar dia perfeito. Eu estou pregando para alguém que está vivendo entre duas verdades essa noite. A verdade da sua situação atual e a verdade da promessa e da palavra de Deus sobre a tua vida. A verdade sobre uma família quebrada e a verdade que está escrito na palavra de uma família restaurada e única. A verdade daquilo que você não se vê como uma pessoa digna e a verdade que o Senhor coloca. Ei, a tua vereda é como a luz da aurora. Cada dia que passa vai melhorando, melhorando, melhorando até se tornar dia perfeito. Você pode ficar de pé? Em poucos momentos nós vamos entrar no momento de ceia. E está aqui uma verdade interessante. Entenda, os maiores dilemas da sua vida não serão dilemas entre uma verdade e uma mentira. Serão dilemas entre duas verdades. Está escrito na Bíblia. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É verdade ou não é verdade? Mas também está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
vida eterna. Está escrito, mas também está escrito. É verdade, mas tem uma verdade maior, uma verdade melhor, uma verdade verdadeira. Tem uma nova verdade para a sua vida. E essa nova verdade que eu vim pregar hoje, Jesus tem uma nova verdade para você. Jesus reescreveu a sua história. O que Moisés não fez em 40 anos no deserto, Jesus fez em 40 dias. Jesus em 40 dias segurou, andou em cima da verdade e saiu da provação do diabo, e ele escreveu uma nova história para o seu povo. Você não precisa mais morrer no deserto. Você não precisa mais ficar no deserto. Você não precisa mais acampar e morar no deserto. Por quê? Porque Jesus é uma nova verdade para você. Jesus é uma nova história. E se você falou assim, mas pastor, a minha história é uma história muito feia, deixa eu te apresentar um escritor chamado Jesus Cristo. Ele escreveu uma nova história para ti na cruz do Calvário. Ele foi pendurado e o sangue dele derramado te dá acesso direto ao Pai. Você pode falar o que quiser sobre a verdade da sua vida, mas hoje eu quero falar para você que também está escrito. É verdade que você vive, ok, mas existe uma verdade verdadeira para a sua vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.